Se você embarcou nesta aeronave, é porque tem um grande sonho e sabe que a nossa equipe está preparada para te fazer voar com destino à realização. Tripulação, decolagem autorizada. Olha, para ser honesto contigo, bora lá, vamos voltar aí. O que a gente viu até agora era introdução para chegar na parte que começa a ficar importante, que é a parte de tabela, tá bom? Porque tabela vai ser importante para ligações, que vai ser importante para mais um monte de coisa lá da frente, tá? Ei, a primeira coisa que você precisa entender da tabela periódica é que ele organiza os elementos, inclusive, gente, se você puder abrir uma tabela aí, tá? No livro, no celular. Se for abrir no celular, fique só na tabela mesmo, tá? Por favor. Sei lá, no iPad, do jeito que você quiser abrir aí uma tabela, vai ajudar bastante para a gente agora, tá bom? Elementos em ordem crescente. Presta atenção, vai, retoma aí o foco. Em ordem crescente de número atômico. Em ordem crescente de número atômico. E o número atômico diz o que mesmo para a gente? Diz o que mesmo para a gente? Oi. Linda. Show de bola. Ei, o que é que o número atômico diz para a gente mesmo? O número de? Número de quê, gente? Me ajuda aí, vai. Número de prótons, né? O número atômico diz para a gente o número de prótons. E a tabela periódica está organizada de uma maneira em que você tem um crescente do número atômico, do teu número de prótons, tá bom? Vá desculpando meu desenho terrível de tabela periódica. Nem vou mais me justificar a respeito de desenhos. Como é que faz aí agora, então, isso aí? Faz um retangulão e sai cortando os retangulinhos. Ei, veja só. Então, Vini, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, que é o hidrogênio, se tu olha na tabela, o número atômico 1 é o hidrogênio. Deu um bug na câmera, voltou. Tudo certo, né? Tô de casa. Ei, bem aqui, ó, acompanha aí da tua tabela, tu tem o número atômico 2, que é o hélio. Ei, aí tu vem bem para cá, ó, tu tem o 3, que é o lítio. Número atômico 4, que é o berílio. O 5, que é o boro. Depois tu tem o 6, que é o carbono. 7, nitrogênio. 8, oxigênio. O 9, que é o flúor. E o 10, que é o neônio. E por aí vai. O 10, que é o neônio. E tu já entendeu essa sequência, tá bom? Tu já entendeu que isso está organizado de maneira em ordem crescente do número atômico. Não sei se tu notou, mas a tua tabela ela também tem linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu melhorar o espaçamento dessa linha. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ei, o teu diagrama tem quantas linhas, hein? 7. E a tua tabela tem quantas linhas? 7. Não é por acaso. Tudo certo, Thalita? Hã? Na noite sempre tem muitas aventuras, né? Na turma noite. Está tudo calmo hoje. Tudo bem. Hã? Exato. Ei, veja. Não é à toa que o teu diagrama tem 7 linhas e que a tua tabela também tem 7 linhas. Não é coincidência. Já já a gente vai ver a relação disso, tá? Tua tabela, isso, ela tem 18 colunas. Coluna 1, coluna 2, por aí vai. Coluna 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ela tem 7 linhas e tem 18 colunas, tá bom? Essas linhas, as linhas deitadas, horizontais, as linhas, elas recebem o nome de períodos. Essas tuas linhas são os teus períodos. Enquanto essas colunas
as colunas verticais, né, em pé, são os teus grupos ou famílias. Grupo é o nome mais atual, família é o nome mais antigo, tá bom? Mas eu vou usar esse nome família para te dizer o seguinte, vê. Tu concorda que pessoas de uma mesma família têm características semelhantes? Não tem. A mesma coisa acontece com os elementos. Elementos de um mesmo grupo têm características semelhantes. Então, se tu pega o grupo 1, bem aqui, ó, que é o lítio, né? O césio e o frâncio. Se tu pega o grupo 1, que são esses elementos, lítio, sódio, potássio, césio e frâncio, todos eles têm características semelhantes. Presta atenção aqui, minha gente, presta atenção. Ei, se tu pega o grupo 2, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, todos eles têm características semelhantes. Vina, eu vou precisar decorar a tabela. Vai não, passou do tempo, viu? Que o aluno tinha que decorar a tabela, coisa de gente doida. Não invente de decorar a tabela periódica, não. Não há necessidade. Vina, mas o Enem não me dá a tabela. Tá bom, ainda bem, ele te dá os dados embaixo da questão. Se uma prova que você for fazer necessitar da tabela, ela vai trazer a tabela para você. A tabela é uma ferramenta que você precisa saber utilizar. Aí, olha só, vamos contextualizar isso aí com o Enem. Vamos fazer uma questão, como seria uma questão Enem. Em um ambiente onde é manipulado estrôncio e bário radioativo, eles fazem testes com estrôncio e com bário radioativo, um ambiente aquático. A gente pôde observar que o cálcio era substituído pelo estrôncio e pelo bário. Que o cálcio era substituído pelo estrôncio ou pelo bário. Pode isso? Pode ou não pode? Por que pode? Porque eles são do mesmo grupo, da mesma família, então eles têm características semelhantes. Ei, onde eu vou encontrar mais estrôncio ou bário? Vou te dar 3 opções, tá? Algas, tentáculos de polvo ou em recife de coral. E aí, pensa um pouquinho. O que é que foi substituído? Entrou estrôncio e bário no lugar de quem? Do cálcio, né? Essa foi a viagem que a gente criou aí. Ei, se entrou estrôncio ou bário no lugar do cálcio, quer dizer que um lugar que tinha muito cálcio, saiu o cálcio, entrou estrôncio ou bário. 3 opções. Alga tem muito cálcio. Tentáculo de polvo tem muito cálcio. Recife de coral tem muito cálcio, sim ou não? Não tem, é carbonato de cálcio, né? Tem muito cálcio. Então você consegue fazer uma medição de muito estrôncio ou de muito bário no lugar que tinha muito cálcio, porque sai cálcio e coloca esses 2 no lugar. Fechado, gente? Sim ou não? De boa? Eles têm características semelhantes. Outra questão, se você pegar aqui, ó, essa daqui que eu vou te falar agora foi do Enem mesmo, tá? Enem 2010. É uma questão antiga, eu sei, mas é uma questão muito boa, no nível alto, inclusive. Grupo 16, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Esse é o teu grupo 16. Teu grupo 16. Aí vê. Essa questão estava falando de um animalzinho chamado de loricífero. Aí a questão disse que é um animal tão pequenininho, presta atenção. É um animal tão pequenininho que ele não precisa de oxigênio para respirar. Ele usa outro elemento, no lugar do oxigênio, outro elemento que tem a mesma função do oxigênio na cadeia respiratória. O oxigênio na nossa cadeia respiratória ele funciona para receber elétrons, é um aceptor final de elétrons. Ei, aí tinha lá o gabarito, inclusive, letra D. E na letra D, do teu gabarito, letra D, tinha um enxofre. Por que a gente marca o enxofre como um bom substituto para o oxigênio na respiração desse animalzinho? Porque ele está no mesmo grupo, na mesma família, portanto, ele tem características parecidas com a do oxigênio. Tá claro isso, gente? Sim ou não? De boa? Beleza. Então, um tipo de questão que pode aparecer só dessa organização da nossa tabela. Ei, e esses grupos, alguns deles têm nomes. O 1, o grupo 2, o grupo 15, o 16, o 17 e o 18, eles têm nomes. Alguém lembra o nome do grupo 1? São os nossos metais alcalinos. A gente vai ver lá na frente que eles são formadores de bases, por isso esse nome é alcalino. O grupo 2, como é que tu chama? Metais
alcalinos, terrosos. Ei, o grupo 15, gente, tá bem aqui, ó. Antigamente ele era chamado de grupo do nitrogênio. Nitrogênio, arsênio, antimônio, tem um fósforo antes, né? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Esse é o grupo 15, é o grupo 15. Antigamente eu só chamava ele de grupo do nitrogênio. Hoje ele tem um nome meio feio, tá? São os pinictogênios. Nome horrível, né? Pinictogênios. Ei, o grupo 16, esse grupo é importante, não é o grupo do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Nós chamamos eles de calcogênios. Calcogênios, tá bom? Tu tem o grupo 17, que é o grupo do flúor. É o iodo e astato. É o nosso grupo 17. Ele também tem um nome. O nome desse grupo, halogênios. Então, se tu escuta halogênios, é o povo do grupo 17. E o grupo 18, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Como é que eu chamo esse grupo? Como é o grupo 18? Gases nobres, né? A gente já tinha citado aí ele hoje. São os gases nobres. Vem, na minha tabela, tem uns OG aqui embaixo. Tem na tua? Uns OGG. Tem não na tua, não? Tudo bem. Na de vocês tem aí? Tem uma tabela que tem uns... Não tem? Tu achou aí? OG, organoceno, organenese. Então, é um bicho do nome estranho. Por que eu não coloco eles aqui, ó? Porque, vê, esses elementos aí, eles são tão difíceis de aparecer, eles aparecem tão rapidamente na natureza ou de forma forçada, produzida em acelerador de partícula, que a gente acaba que nem considera muito eles, tá bom? Mas aparece aí. Aparece. Só são outros elementos. De boa. Gases nobres. E esses gases nobres, eles levam esse nome de gás nobre porque eles são muito estáveis. Eles são muito estáveis. Tranquilo, meu povo? De boa? Ah, deixa eu devia ter te dito isso antes. Tu não precisa copiar isso aqui, não, pô. Tu tem a tabela, né? Não precisa copiar isso aí, não. Ei, colunos foi de lascar, viu? Não deixa, não, gente. Eu faço essas coisas, não. Colunas, é que eu fico nervoso com vocês. Vê, outra coisa que pode te ajudar aqui na tua tabela é o seguinte. Se eu pego. Vamos de novo para o flúor. Ele vai ajudar a gente. Número atômico 9. Como é que é a distribuição dele, hein? 1s2, 2s2, 2p5, não é? Veja bem, qual que é a camada de valência dele? 2. Ah, ó, Maria Clara perguntou aí, como é o nome da 13 e da 14? Elas não têm um nome específico não, tá bom? É grupo do boro, família do boro, grupo do carbono, tá bom? Só isso, beleza? Grupo do boro e do grupo do carbono, eles não vão ter um nome mesmo não, como as outras têm. Boro, alumínio, galho, índio e talho, tá? É quem tá aí. Ei, vê, qual que é a camada de valência do flúor? Diga aí. 2, é a camada 2. Ei, quer dizer que o flúor está na segunda linha da tabela periódica. Vou te mostrar. Linha 1, linha 2. Olha ele aqui. Não tá? Beleza. Ei, o flúor terminou a distribuição dele em que subnível? Qual subnível o flúor terminou a distribuição dele? Qual foi o subnível que ele terminou? P, não foi não? P. É porque, gente, todo mundo que está aqui, ó, termina a sua distribuição em P. Todo mundo. Tu pode distribuir. Todo mundo. Eles vão terminar em P. Só tem um que não termina em P. Tu sabe qual é? O hélio. Qual a distribuição do hélio? Um S2. É o único que não termina em P. O resto termina em P. Ei, essas duas colunas bem daqui, ó, terminam sua distribuição em S. Vou te mostrar, vou te mostrar. Potássio. Potássio, número atômico 19. Me ajuda na distribuição do potássio? 1s2, 2s2, 2p6. 3s2. Hã? 3p.
6. 4S quanto? 1. 4S1. Terminou em quem? S. Todo mundo que está ali naquelas duas colunas terminou em S. Esse povo aqui do meio, presta atenção, todo mundo termina em D. E esse povo aqui, todo mundo termina sua distribuição em F. Se tu pega o urânio que está por aqui, número atômico 92, e distribui ele, termina em F. Tá? Não vou distribuir, 92, né? Pinictogênios é o grupo do nitrogênio, isso sim. Isso mesmo. Eita, olha, a bagaceira que eu ia fazendo. De quem é essa lá, hein? De quem é? Ah, tá bom. Ainda bem que ela não viu. Certo. É isso mesmo, viu, Pedro? É isso aí. Ei, então vê. Lembra que a gente distribuiu o ferro? Como é que finalizava a distribuição do ferro? Olha aí na sua anotação. Termina como? O ferro na sua anotação terminou em D6. Não foi? Se termina em D, ele está onde? Aí tu procura. Aqui está o manganês, aqui está o ferro, mais ou menos. Tá bom? Então vê, isso te ajuda a localizar na tabela. Ei, qual linha o potássio tá? Qual linha o potássio tá? É a camada de valência dele. Ó, linha 1, linha 2, linha 3, ó o potássio. Linha 4. Deixa eu te mostrar uma coisa. Todo mundo que está aqui termina em S. O potássio terminou em S1, não foi? Quer dizer que ele está em qual coluna? A primeira coluna. Olha a distribuição do potássio. Olha lá para o potássio, lá no final. 4, S, 1. Olha o potássio. Está na linha 4. Terminou em S, então está em uma dessas duas colunas. S1 está na primeira coluna. Vá na lógica comigo. Se o potássio termina em 4, S1, o rubídio termina em quê? 5S1, o trésio. 6S1, o frâncio. O sódio. 3S1, o lítio. Pronto. Vá mais, vá mais. O berílio termina como a distribuição? 2, porque a linha dele é S quanto? 2. O magnésio termina. O cálcio. 4S2. Estrôncio. 5S2. E por aí vai. Fechado. De boa. Alguém joga xadrez? Joga xadrez? Dá para jogar xadrez movendo a peça mesmo, ou dá para jogar xadrez assim, tipo cavalo na L4? Não dá para jogar xadrez assim. Eu digo, tem alguns tabuleiros que tem as letras e os números do lado. É tipo isso, pô. Eu consigo ver aqui, ó, a casa que o potássio tá. Como é que eu vejo a casa que ele tá? Eu digo a linha que ele tá e eu digo a coluna que ele tá. Eu consigo encontrar exatamente onde ele está. Combinado? De boa? Vamos pro flúor. 2 é a linha que ele tá. 1, 2. Ele terminou em P quanto, hein? Não foi P5? O P não começa aqui? Então aqui é P1, P2, P3, P4, cheguei, P5. Olha o flúor. Então ele está 2, P1, P2, P3, P4, P5. Só isso. Só isso. O neônio termina como? Fala aí. P6. Não é P6? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Fechado? De boa? Qual a linha dele? Linha 1, linha 2. Ele termina em 2, P6. Fechado. De boa. Beleza. Então é só para você saber que dá para localizar, tá bom? E o S e o P, tu chama de elementos representativos. O D e o F, tu chama de metais de transição. Elementos representativos, elementos de transição. Por que essas duas linhas, os lantanídeos e os actinídeos, eles estão fora da tabela? Tem um motivo muito científico para eles estarem fora da tabela. Não ia caber na página. É só isso o motivo científico. Ia virar um pôster de tabela bem grande, aí não ia caber na página, tá? Então eles estão colocados aí fora da tabela, só para não ficar uma tabela muito compridona. É só isso, tá? E esse F a gente pode chamar de terras raras também. Às vezes aparece com esse nome. Terras raras. Terras raras. Tá bom? Tá aí. Tá aí. Copia essa parte. Assim, só esse lado assim. A tabela você não precisa copiar, não. Tá bom?
Eu preciso só desse lado aqui, gente. Pode apagar esses dois? A gente já fez essas distribuições um bocado, né? Gente, de tabela, essa é a parte mais importante, tá? Então, preste muita atenção. De tabela, essa é a parte mais importante. Veja só você de casa, levanta a cabeça aí, olha para cá. Seguinte. Primeiro, talvez você tenha tido o primeiro contato com isso, com o nome propriedades periódicas. Propriedades periódicas. Eu não gosto muito desse nome propriedade, porque parece que é uma obrigação, que tem que ser assim. Quando, na verdade, as tendências elas se repetem bastante, mas não é uma regra, não é uma regra. A palavra tendência, esqueça a química, do teu dia a dia mesmo. O que significa tendência? Algo que tem uma alta, como é não? Probabilidade de acontecer, não é? Tendência, eu posso dizer que é algo que se repete muito, não é? Quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo. A tendência entre os internos de medicina. Você que vai fazer medicina, quando você for interno de medicina, você chega lá no hospital, qual a tendência entre os internos de medicina? A vestimenta deles. Todos estão de pijama cirúrgico. O que é que eles calçam? Crocs. Tá vendo como é a tendência? Todo interno tem que estar de Crocs? Não, mas é uma tendência. No pescoço, o estetoscópio, um Littmann do mais caro que tem. Obrigatoriamente precisa estar de pijama cirúrgico e estetoscópio no pescoço? Não, essa é a tendência. Mas tem uns que até perder os estetoscópios, ele perde. Então, vê, a tendência é algo que aparece muito. Tendência periódica é algo que se repete período a período. Vem crescendo no período, quando o período acaba, ele decresce. São as tuas tendências periódicas. E tu é acostumado, inclusive no teu material, tem assim, ó, um monte de seta crescendo para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, para baixo, para o centro. Eu vou resumir isso em 3 regiões. Se tu não notar, é uma tabela. Parece a tabela? É uma tabela. Você abstraia comigo, tá bom? Você vai ter essa região em vermelho. Você vai ter essa região em azul. Presta atenção nisso, tá, gente? Presta atenção. É a parte mais importante de tabela periódica. E você vai ter essa região que eu desenhei em preto. Quando eu digo a região, não é que está dentro da bolotinha vermelha, da preta ou da azul, não. É quanto mais próximo disso aqui, maior será tais tendências. Quer dizer que quanto mais para a esquerda e para baixo estiverem os elementos, maior vão ser as tendências específicas. Quanto mais para baixo e para o centro tiverem os elementos, maior serão umas tendências que a gente vai conversar já já. Quanto mais para cima e para a direita, maior as tendências. Combinado assim? De boa? Beleza. Eu vou começar aqui pelo meio, que é o mais fácil. Aqui para o meio, cresce, aumenta, 3 tendências periódicas. A primeira é a densidade. Para cá, presta atenção, cresce ponto de fusão e também cresce ponto de ebulição. Vamos conversar um pouquinho sobre essas 3 coisas? Primeiro, o que é ponto de fusão? Do sólido para o líquido. A fusão é derreter, é sair do sólido para o líquido. Ei, pera, filho, deixa eu ver se eu entendi. Presta atenção. Quer dizer que quanto mais para baixo e mais para o centro forem os elementos, maior vai ser o ponto de fusão deles. Tu entendeu? Maior vai ser a temperatura que tu precisa para derreter. Então fica mais fácil ou mais difícil de derreter esse povo? Mais fácil ou mais difícil, gente? Quanto mais para baixo, para o centro, maior é o ponto de fusão. Maior é a temperatura. Fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, né? Mais difícil. Ei, ponto de ebulição. O que é a temperatura de ebulição?
Fusão é derreter. A ebulição é sair do líquido para o gasoso. O famoso ferver. Pensa, se já é difícil de derreter, é mais difícil ainda de ferver. Só que isso é uma tendência, propriedade. Sabe por quê? Tem um metal que está bem aqui na tua tabela, procura aí, é o Hg, que é o mercúrio. Ele deve estar bem por aqui. Então, olha aí, você não está. Não é? Ele está por aqui, ó, na tabela. Né? Alguma região aqui. O mercúrio, ele é um metal, ele está para baixo e para o centro. Ele devia ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, mas ele tem baixo. Todo mundo conhece mercúrio. Tu lembra aquele termômetro antigo, sem ser o digital? Sem ser o digital. Aquele que você fazia assim, ó, o bicho esfriar e depois botava debaixo do sovaco. E você via um fiozinho subindo. Todo mundo conheceu esse termômetro, não conheceu? Dentro dele, Camilo, tem mercúrio. Eu, quando era pequeno, eu quebrava os termômetros lá de casa, tudo para ficar brincando com mercúrio. Só coisas sadias. O mercúrio é um metal tóxico, bioacumulativo, que afeta o sistema nervoso central. Tá explicado, exatamente, deve ser por isso. Eu comia mercúrio. Não, nunca comi não, mas eu acho que não, né? Mas eu ficava brincando lá com o mercúrio, tá? Ei, o mercúrio, apesar dele estar muito abaixo e muito ao centro da tabela, era para ele ter alto ponto de fusão e ponto de ebulição alto. Só que ele tem baixo. Inclusive, ele é líquido à temperatura ambiente. Inclusive, o mercúrio, ele pode se tornar um gás. As lâmpadas fluorescentes, essa que está em cima de vocês dois está lá atrás, vocês não vão conseguir ver daqui não, a última lá. E a gente falou de lâmpada fluorescente já. Ela tem vapor de mercúrio. O mercúrio é utilizado no garimpo. No garimpo. O garimpeiro pega o ouro, o Enem já falou disso, tá? O ouro sujo, que ele chamou de ouro de aluvião, e o garimpeiro pinga mercúrio, porque ele faz uma liga, uma amálgama com ouro. Aí o que é que o garimpeiro faz depois? Agora ele tem mercúrio e ouro. Ele começa a esquentar. Quando ele esquenta, o mercúrio vai-se embora e fica só o ouro. Problema disso, ele acabou de contaminar o rio, ele acabou de contaminar o solo, ele também, né? E ele acabou de contaminar a atmosfera com mercúrio, já que ele esquentou e virou vapor de mercúrio. Ei, Vini, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quanto mais para baixo e mais para o centro, maior ponto de fusão e de ebulição? Exceto o mercúrio. E tem o galho bem aqui, né? O galho está aqui, ó. Boro, alumínio. Tá aqui, boro, alumínio, galho. Tá bem por aqui também. Beleza, beleza. Ponto de fusão e ebulição, tranquilo. O que é densidade? Ó, quando a gente fala assim, o que é densidade? Vem na hora uma fórmula na cabeça, não vem na hora uma fórmula na cabeça. Qual a fórmula que vem na tua cabeça? Massa sobre volume. Mas essa é a fórmula da densidade. Não explica o que é densidade. A densidade, a fórmula não está errada, né? É quanto de massa você tem em um determinado volume. É uma concentração de massa, vê? Se você tem 1 quilo de chumbo, PB, tá embaixo também na tabela. E se você tem 1 quilo de isopor, aí o povo, quem pesa mais? Chumbo, os dois têm a mesma massa. E se estão na Terra, os dois têm o mesmo peso, né? Tá. Mas quem ocupa mais espaço? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? 1 quilo de isopor, para tu conseguir 1 quilo de isopor, haja isopor, não é? Ele vai ocupar muito mais volume, quer dizer que ele é muito denso ou pouco denso? Pouco denso. 1 quilo de chumbo, pô, 1 quilo de chumbo tu consegue numa bolotinha desse tamanho. Por que isso acontece, hein? Os átomos do chumbo, eles estão muito próximos, então eles ocupam muito ou pouco espaço. Pouco espaço, quer dizer que eles são muito densos. Vini, quer dizer que quanto mais para baixo e mais para o centro da tabela, mais para baixo e mais para o centro, mais densos serão os elementos, mais densas serão as substâncias formadas por esses elementos. Só isso. Só isso. Fechado? Beleza. Então, aqui para o centro crescem essas três tendências. Aqui em vermelho, gente, quando eu digo em vermelho, eu estou dizendo o seguinte: mais para baixo e mais para a esquerda. Crescem duas tendências. Escute. Cresce o raio atômico e cresce uma tendência que a gente chama de eletropositividade. Positividade, tá danado. Essa eletropositividade eu também posso chamar ela, presta atenção, de caráter metálico. Eletropositividade ou caráter metálico. É basicamente a mesma coisa.
Vamos lá, vamos por partes, tá? Essa daqui é importante. Lá da matemática, com Zio, o melhor de todos, o maior do mundo. Vê, o que é o raio que tu aprende na matemática, hein? Obrigado. Pensei que vocês iam dizer a metade do diâmetro. Eu ia dizer, isso é a fórmula do raio. O que é o raio? A distância do centro de uma circunferência até o seu ponto mais externo, não é? Qual que é o centro da nossa circunferência átomo? O núcleo. Qual que é o ponto mais externo do meu átomo? Não é o último elétron? Lá na camada mais de fora. Como é o nome da camada mais de fora? Camada de valência. Então, se eu pudesse traçar uma reta saindo do núcleo até o ponto mais externo, até o último elétron, eu teria aqui o raio atômico. Tranquilo? E esse raio, para ficar bem mais tranquilo, ele é o tamanho do átomo. Pensa, se eu tenho um raio pequeno, eu sou um átomo pequeno. Se eu tenho um raio grande, eu sou um átomo grande. Oi? O raio é a metade do diâmetro. É isso que tu está dizendo? Não deixa de ser, não deixa de ser. Mas veja, quando eu falo do raio, o raio mostra para mim essa distância do núcleo até a parte mais externa dele, né? Mas vê, quanto maior o raio, maior vai ser lá para trás também, porque cresce proporcionalmente, tá bom? Beleza? Então, se eu tenho um raio grande, eu tenho um átomo grande. Se eu tenho um raio pequeno, eu tenho um átomo pequeno. Vê, para tu ver como isso faz sentido. Olha só. Sódio tem quantas camadas? Quantas? 3. O frango, quantas camadas? Quem tu acha que é maior? Um cara que tem 1, 2, 3 camadas? Ou um cara que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? O de 7 camadas é maior. Então quer dizer que quanto mais para baixo na tabela, vai aumentando o número de camadas e vai aumentando o tamanho dele. Vai aumentando o raio atômico. Tu entende isso, gente? Sim ou não? A quantidade de elétrons também influencia. O sódio já está cansado de ver que ele tem número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 elétrons. O frâncio, me ajuda aí, se é 87, vá. 87, né? Ei, olha o tanto de elétron que esse bicho tem. Se ele tem muito elétron, tu acha que ele vai precisar de muito ou pouco espaço para guardar esses elétrons? Muito espaço, então ele precisa ser como? Grande. Também netinho, né? Netão. É isso aí. Tá? Ei, então vê. Vamos mais. Vim, deixa eu ver se eu entendi. Oi. Aqui? Aqui? Pronto, tu leu minha mente. Eu ia falar disso agora. Eu acho que tua dúvida é o seguinte. Professor, se tiver esses dois cabos, porque vê, eles estão na mesma linha, não estão? O frâncio tem quantas camadas? O rádio tem quantas camadas também? 7. E quem vai ser maior e quem vai ser menor? Quanto mais para a esquerda e quanto mais para baixo, maior será o raio. Então, quem é maior, frâncio ou rádio? O frâncio, porque ele está mais para... Só que isso é uma dica, eu preciso te explicar o motivo, né? Eu vou vir bem para cá para te explicar o motivo. Vê, frâncio, presta muita atenção aqui, tá? Número atômico 87. Rádio, número atômico 88. Me diz uma coisa, esse frâncio aqui tem quantos prótons, hein? 87 prótons. O rádio tem quantos prótons? 88 prótons, que é o teu número atômico, né? Beleza. Gente, os prótons são positivos, não são positivos? E eles ficam guardados onde? No núcleo. Os elétrons são negativos e eles com negativo se atrai, não se atrai? Quem é que causa essa atração? É como se os prótons ficassem puxando os elétrons para perto dele. Combinado? De boa? Ei, o nome dessa atração que os prótons fazem, a gente chama isso de carga, presta atenção, nuclear efetiva. Carga nuclear efetiva. O símbolo é assim, ó, ZEF. Carga nuclear efetiva. Gente, carga nuclear, quem está fazendo essa força? Não é o núcleo? Os prótons de dentro do núcleo. Quer dizer o seguinte, que quanto mais próton eu tiver, maior vai ser essa carga, essa força, entre aspas.
maior vai ser essa força de atração. Essa carga nuclear efetiva é como se fosse uma força de atração. Vini, o que é que tem a ver? Deixa eu te mostrar, bom. Vou te mostrar. Ei, quem tem mais prótons? O frâncio ou o rádio? Quem tem mais prótons? O frâncio ou o rádio? O rádio não tem mais prótons, sim ou não? Se ele tem mais prótons, ele tem maior carga nuclear efetiva, ele tem maior força de atração. Ei, se eu tenho muita atração por esse pincel, o pincel fica longe de mim ou perto de mim? Perto. Não fica perto? Ei, o rádio, ele não tem mais prótons? Então ele tem maior carga nuclear efetiva, ele tem maior força de... O que é que acontece com os elétrons? Fica perto dele. Se os elétrons estão perto, aqui, ó, ele é grande ou ele é pequeno? Pequeno, pequeno. Ei, por isso que o rádio, ele é menor do que o frâncio. Mais para a esquerda e mais para baixo, maior vai ser o átomo. Olha o frâncio. Ele não tem menos prótons? Se ele tem menos prótons, ele tem menor carga nuclear efetiva, ele vai ter menos atração. Se eu tenho pouca atração, isso aqui fica perto ou longe de mim? Longe. Então eu fico como? Maior. Olha o raio aumentando. Oi, gente, sim ou não? Era essa a tua dúvida? Mais ou menos isso? Beleza, beleza. Então tá. Vamos mais, vamos continuar falando disso aí. Vê. Se tu tem um átomo pequenininho, tem o núcleo e, sei lá, tem duas camadas. Tu acha que esse átomo consegue cuidar bem dos elétrons dele? Ele é pequenininho. O núcleo consegue organizar e olhar direitinho para todos os elétrons e pastorar os elétrons? Consegue, né? Agora imagina um átomo desse tamanho, ó, o fio, 7 camadas. Tu acha que o núcleo dá de conta de segurar todos os elétrons dele? Dá de conta de segurar os elétrons que estão lá fora? Por que ele não consegue, hein? A distância é muito grande. Não é? A distância não é muito grande. Vê, para você que gosta de física, deixa eu misturar as coisas aqui. Eu já não gosto muito de química, quem dirá misturado com física. E tu que gosta de fórmula, inclusive. Existem 4 forças fundamentais na natureza, tá? Uma delas é a força elétrica. E a outra delas é a força gravitacional. Tem mais 2, tá? Mas não vem ao caso agora. Ei, como é que calcula a força elétrica? Tu lembra da fórmula de força elétrica? Quando eu escrever, tu vai lembrar. Essa é famosa. É assim, ó, viu? K, Q1, Q2, sobre D quadrado. Como é que calcula a força gravitacional? É bem dizer a mesma coisa, né? Mudar constante. Fica Gzão, Emão, Emin, sobre D quadrado. Não é assim? O que vale para a carga elétrica vale para o planeta e vale para os elétrons de um átomo. Olha como a natureza é muito doida, vê? Se eu aumentar a distância entre os elétrons e o núcleo, o que é que acontece com a minha força de atração? Aumenta ou diminui? Se eu aumentar a distância, o que é que acontece com a força de atração? São diretamente ou inversamente? Inversamente. Então, se eu aumento o quadrado da distância, o que é que eu faço com a força de atração? Diminuo. Pensa. Está pertinho de mim, não está pertinho de mim? Muita ou pouca atração se está pertinho de mim? Muita atração. Está longe de mim? Muita ou pouca atração? Pouca atração. Então, quanto maior a distância, quanto maior for o átomo, quanto mais elétron ele tiver, menor vai ser a atração. Ei, se o núcleo do frâncio não consegue segurar direito os elétrons dele, porque ele já tem muito elétron, vai ser fácil ou difícil de eu arrancar um elétron dele? Fácil. Por que vai ser fácil? Porque a atração é pouca, ele nem se importa. Ele tem tanto elétron, ele é tão grande que é fácil de tirar elétron. Ei, e essa tendência de perder elétrons, a gente chama de eletropositividade. Porque quando eu perco elétron, presta atenção, quando eu perco elétron, eu fico positivo. Positivo. Ei, então por que os átomos de maior tamanho perdem elétron com mais facilidade? Por quê, hein? Como é? São muitos elétrons, o núcleo não consegue dar de conta, a atração é alta ou baixa? Baixa. Vina, não entendi não. Tá, vamos pensar em dinheiro. Fica melhor, né? Amanhã tu tem aula de física? Amanhã, Ítalo, né? Amanhã tu tem aula com o baixinho, né? Com o Ítalo.
E falando em dinheiro, quem tem dinheiro é o homem, né? Ítalo, o bicho tem o dinheiro da bexiga. Aí eu estou numa viagem com Ítalo de 1 hora, Ítalo dirigindo. Conta essa história para vocês não, né? Tá. Eu tenho medo de ficar repetindo as histórias nos cantos. Aí Ítalo dirigindo, eu aqui no banco do carona. Aí ele faz a seguinte coisa, enfia a mão embaixo do banco e diz, gordinho, conta esse dinheiro aqui para mim. Buf, joga um bolo de dinheiro, todo bagunçado. E minhas pernas me tremem todinho na hora que eu vi. Aí eu disse, tá bom, a viagem era de 1 hora, eu passei a 1 hora inteira contando dinheiro. Aí estou eu aqui, ó. Mas que diabo é esse dinheiro? Dos plantão. Eu digo, E toma eu contar dinheiro. Aí eu coleciono notas antigas, moeda antiga, essas coisas. Sou fascinado por essas coisas. Aí eu encontrei uma nota daquela de 100, a menorzinha, a primeira que tinha, né? Tem a maior, agora tem a menorzinha. E já já essa nota vai sumir do mercado. Aí eu fiz a seguinte coisa com o Ítalo. Eu disse, me dê essa nota. Pensando que ele ia olhar para mim e dizer, eu está doido de ser. Ele disse, leve. Ele nem olhou para a nota. Vai me pedir 100 para tu ver a briga que nós vamos pegar. Ele nem olhou para a nota. Ele não podia ser de 200. Ele ia dar a nota e não pedir um pix de volta, nada. Eu não tive trabalho nenhum para arrancar os 100 reais de Ítalo. Por que eu não tive trabalho para arrancar os 100 reais de Ítalo? Porque ele tem muito dinheiro. É simples. Tu pegou a referência, então vê. O Frâncio tem muito elétron. Eu vou ter trabalho para tirar elétron dele. Ítalo não sabia nem quanto de dinheiro tinha ali. 10 mil reais. Ele nem sabia quanto de dinheiro tinha ali. Mentira, essa parte é mentira. O resto é verdade. Essa parte é mentira. Ei, se ele nem sabia quanto de dinheiro tinha ali, ele tinha controle sobre aquele dinheiro? Não. Então consegui pegar os 100 reais. Peguei mais. Brincadeira, peguei não. Brincadeira aí, eu não peguei não, tá bom? Ei, agora olhe para mim, agora sou eu, viu? O flúor. Ele só tem 9 elétrons. Bichinho, bem pouquinho elétrico. Carente de dinheiro, de elétrons. Tenta tirar 10 reais que seja de mim, para tu ver a confusão que não vai ser. Ei, por que vai dar trabalho? Porque 10 reais é um pouquinho de dinheiro que eu tenho. Eu sei que eu tenho os 10 reais. Eu estou olhando e cuidando muito bem dos meus 10 reais. Aí tu vai querer tirar os 10 reais de mim? Vai ser uma confusão da bexiga. O Frâncio não, o Frâncio tem muito elétron. Ele é muito grande, ele não consegue controlar todos os elétrons, é fácil de tirar elétron dele. O flúor, pequenininho, o flúor é pequeno, tem pouco elétron, inclusive, consegue tomar de conta de todos os elétrons. Tá claro isso, gente? Sim ou não? De boa, entendeu? Beleza? Então, eletropositividade ou caráter metálico é a tendência que um átomo tem de ganhar ou de perder elétrons. Perder elétrons. E quanto maior for o átomo, mais difícil é de controlar esses elétrons, então vai ser mais fácil de você arrancar esse elétron, é mais fácil dele perder o elétron. Combinado assim? De boa? Vamos mais, vamos mais. Se eu te mostro isso, ó. Me ajude aqui, rapidinho. Tu já me respondeu essas coisas antes, tá? O sódio tem quantos prótons aqui, hein? Quantos? 11 prótons. Aqui tem quantos elétrons? 10. Vamos ligeirinho que a gente já fez isso lá em eletrônico. Aqui, magnésio, quantos prótons? 12. Quantos elétrons? Quantos prótons? Quantos elétrons? É bom. Quantos prótons? 8. Quantos elétrons? Opa. Quantos prótons? Quantos elétrons? Vinícius, ninguém aguenta mais. Tá bom, tá quase. Todos eles têm 10 elétrons, não tem 10 elétrons, eles são isoeletrônicos. Se tu faz a distribuição de todos eles, fica um S2, 2S2, 2P6. Quer dizer que eles têm quantas camadas todos? 2. Quem é maior, quem é menor, são tudo do mesmo tamanho. E aí, tu de casa, me ajuda. Quem é maior, quem é menor, ou todos são do mesmo tamanho? Quem é que atrai os elétrons para si, hein? Quem é que atrai os elétrons para si? Os prótons, né? Que estão lá no núcleo. E existe uma força de atração. Como é o nome dessa força? Carga
Eu tenho uma alta carga nuclear efetiva, eu preciso de muito próton. Se eu tenho muito próton, eu tenho uma alta carga nuclear efetiva, o que é que acontece com o raio? Diminui. Por que diminui o raio? Não tem muita atração, não vem para perto, né? Deles, quem tem mais prótons? Quem tem mais prótons? Sódio, magnésio, flúor, oxigênio, neônio. O magnésio é o que tem mais próton, não é? Se ele tem mais próton, ele tem maior carga nuclear efetiva, que é uma força de atração. O que é que acontece com o raio dele? Diminui. Então, qual é o menor de todos? O magnésio 2+. Ele é menor do que todo mundo. Quem é o próximo? O sódio, porque é a segunda maior quantidade de prótons, a segunda maior quantidade de prótons. O sódio. Depois do sódio, quem é que vem? Quem? O neônio. Aí está crescendo de tamanho. Quem é que vem agora? O flúor. Flúor. E depois, o oxigênio. Ei, por que o magnésio é o menor de todos, hein? Porque ele é o que tem mais prótons, tem maior força de atração. O que é que acontece com o raio? Diminui. Por que o oxigênio é o maior dessa minha série aqui, dessa minha escolha? Porque ele é o que tem menos prótons, tem menor força de atração e o raio aumenta. Combinado assim? De boa? O maior é aquele que tem menor número de prótons. Perfeito, Maria Clara. O maior é aquele que tem menor número de prótons. Exatamente. No caso, o oxigênio. Isso mesmo. Vina, acaba, pelo amor de Deus. Tá quase. Prometo. Ei, para cá, cresce eletro. Essa é a mais importante. Negatividade. Para cá cresce energia de ionização. E para cá cresce afinidade eletrônica. Vamos lá. Ano que vem a gente vai falar melhor ainda disso, mas só para te exemplificar aqui rapidinho. O que é eletropositividade, hein? Facilidade, a tendência de perder elétrons, não é? Por que é fácil desse povo perder elétrons? Porque eles são muito grandes, então é fácil de tirar elétrons. O povo daqui não é menor? Então, se o povo daqui que é grande tem tendência de perder elétrons, o povo daqui de cima que é menor, eles têm a tendência de quê? De ganhar elétrons. E quando eu ganho elétron, eu fico com que carga? Então, para cá, maior a eletronegatividade. Maior é a tendência de ganhar elétrons. Fechado? De boa? Ei, energia de ionização. É quanto de energia eu preciso para arrancar um elétron? Vamos pensar. Lembra da história dos 100 reais lá de Ítalo? Eu gastei muito ou pouca energia para arrancar os 100 reais dele? Pouco. Eu só disse, ei, me dá nota. Nem disse o valor. Ele disse, tá bom. Pronto, foi só isso. Não gastei quase nada de energia. Aqui em cima, pegar o flúor de novo como referência. Ele não gosta muito de elétron, sim ou não? Para arrancar elétron dele, tu acha que vai ser fácil ou difícil? Tu vai gastar muita ou pouca energia? Muita energia. Então, para cá, ó, cresce a energia de ionização. Para cá cresce a energia de ionização, tá bom? Cresce junto eletronegatividade, que é a tendência de ganhar elétrons em ligação química. Cresce energia de ionização, que é quanto de energia eu preciso para arrancar um elétron. E cresce a afinidade eletrônica. Por enquanto, a gente vai ter afinidade eletrônica como se fosse um desejo, uma vontade por elétrons. Vini, a mesma coisa que eletronegatividade? É não, tá? Eletronegatividade é em ligação química. Afinidade eletrônica é quando o átomo está isolado, quando ele está sozinho. Tem essa diferença, tá bom? Por gentileza, anote que eu parei aqui, para a gente retomar essas três, que elas são importantes, tá bom? Quando a gente retornar aí, próxima aula, né? Próxima aula, semana que vem é carnaval, né? Né? Na outra, depois do carnaval, 15 dias, né? Ah, eu tirei saudades. Tá bom. Então, a gente segura aí para a gente voltar aí nas nossas tendências periódicas. Povo, um cheiro no seu coração. Obrigado aí, desculpa qualquer coisa. Até semana que vem, fica com Deus. Até semana que vem, não. Até depois do carnaval.
Não usem químicos no carnaval, por gentileza, tóxicos e coisas do tipo, tá? Juízo. Estudem no carnaval. E é isso. Um cheiro para você, beijo no teu coração. Dá tchau para mim, vai. Valeu, obrigado. Hã? Como é? Tu já queria, né? Que eu ensinasse a fazer LO, LO. Vou ensinar, não. Eu nunca ensinei a fazer isso, não. Nem de Dorgas eu gosto. Não. Mas todo ano chega um amigo meu, amigo de infância, e pede para eu fazer para ele vender. Todo ano é assim.